Estamos aqui para mais uma recapitulação do capítulo 9, Estados Unidos no século XIX. Vamos lá. O Congresso de Filadélfia foi, portanto, o congresso que estabeleceu aí a independência, né, das 13 colônias, assinadas principalmente por Thomas Jefferson. Qual foi a filosofia que influenciou diretamente na independência dos Estados Unidos, assim como todos os processos emancipacionistas na América? O iluminismo, né? Esse processo emancipatório dos Estados Unidos inaugurou uma nova forma de governo, a república, muito baseada naquilo que Montesquieu já destacava, né? A divisão dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Também foi criada a ideia do federalismo, né? Um sistema político de governo em que a nação é composta por vários estados, que, embora possuam relativa autonomia, compõem a federação, né? A organização de todos esses estados. A nova Constituição dos Estados Unidos excluía negros, índios e mulheres. Esse documento engloba valores iluministas, né? Como os direitos universais de John Locke, a vontade geral de Rousseau, além da divisão dos poderes de Montesquieu. E aí nós temos um pouco da ideia, né, dessa divisão das 13 colônias. Colônias ao norte, qual era a base econômica? A indústria. Colônias ao sul, a base econômica era a agricultura. O cenário internacional dizia respeito exatamente à própria questão relacionada à Revolução Francesa e todos esses seus elementos. Certo? Vamos avançar. A expansão para o oeste, né? Dimensão territorial dos Estados Unidos não era compatível com os ideais de grandeza das elites dirigentes. Então, eles acreditavam que os Estados Unidos deveriam ser muito maior do que eles eram. Então, por isso, eles tinham que expandir o território, expandir o oeste, né? Essa expansão ela ocorre a partir de 1803, não é? Com a compra da Louisiana pelos franceses, em 1819, compra da Flórida pelos espanhóis, em 1846, a compra do Oregon, tá? Pelos ingleses. Guerra México-Estados Unidos. A guerra basicamente aconteceu porque o México não queria entregar o território do Texas aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, tendo uma superioridade militar em relação aos mexicanos, acabam ficando com o território, saem vitoriosos e, por meio do Tratado de Guadalupe Hidalgo, determina que o México entregue o Texas para os Estados Unidos. Temos a corrida para o ouro, né? A notícia da descoberta de ouro na Califórnia teve como desdobramento o intenso fluxo migratório para a região. Esse intenso fluxo migratório para a região oeste dos Estados Unidos ficou conhecido como Marcha para o Oeste. Como diversos grupos foram para essa região, a concorrência pela exploração do ouro aumentou e, consequentemente, os conflitos. Porque as pessoas começam a entrar em conflitos porque os seus lucros estão diminuindo em virtude do aumento da concorrência e isso vai gerar conflitos. A ideia do Velho Oeste, como nós estamos vendo aí nessa imagem, certo? Vem a ideia do destino manifesto, ou seja, os norte-americanos acreditam que Deus havia mostrado aquele território a eles e que esse território deveria ser ocupado, né, os chamados eleitos de Deus. Esse termo foi criado por John Sullivan, né? Segundo ele, o território escolhido por Deus para ser ocupado pelos puritanos. Os puritanos, como nós já estudamos, foram aqueles povos que acabaram saindo, sofrendo uma espécie de diáspora na Inglaterra, já que o rei Henrique VIII havia fundado uma nova religião, o anglicanismo, e posteriormente, se ele funda o anglicanismo, ele começa a perseguir todos aqueles que não eram membros da sua nova religião. Com isso, os puritanos não encontram uma outra alternativa que não seja fugir e promover uma fuga em massa da Inglaterra para o território que mais tarde conheceríamos como os Estados Unidos. Relação com os nativos era muita violência, os povos nativos eram vistos como bárbaros e inferiores. O sentimento de predestinação para os europeus estava muito claro. Então, só quem é abençoado por Deus, só quem é escolhido por Deus na visão, tá? Na visão dos puritanos, aqueles que passaram a dominar o território dos Estados Unidos,
são somente os europeus, tá? Os povos nativos eram vistos como bárbaros e por isso eles foram tratados com muita violência durante esse período. Conflitos entre os povos indígenas e europeus, né, que foram os que dominaram o território das 13 colônias, acabou sendo quase que desleal, já que os norte-americanos, os estadunidenses, tinham uma superioridade bélica, já que eles tinham a pólvora e armas de fogo. Os nativos tinham apenas o arco e a flecha, né? Então, o assassinato dos povos nativos da América foram em massa, certo? Guerra Civil Americana, Guerra de Secessão, foi responsável pela morte de mais de 600 mil soldados estadunidenses. As principais divergências, a utilização de recursos do Estado, a questão da escravidão, os sulistas eram contrários e os nortistas favoráveis. Então, por que os nortistas eram favoráveis ao fim da escravidão? Porque eles não precisavam mais de escravos, eles precisavam de novos operários para trabalhar nas suas fábricas. Já os colonos do sul, que eram agrários, precisavam de mão de obra escrava para trabalhar nas suas propriedades. Aí começam as principais divergências entre esses povos. Aí foi assinado o tal do compromisso do Missouri, onde os estados do norte davam liberdade aos escravos e os estados do sul mantinham a escravidão. Houve a divisão dos territórios, mas esse compromisso de Missouri não foi seguido, de modo em que as divergências aumentaram e continuaram. Aí Abraham Lincoln foi eleito presidente, né, dos Estados Unidos, e ele era do norte, então naturalmente era um grande defensor do fim da escravidão dos Estados Unidos. Tá? Com isso foi formada blocos dos Estados Confederados da América que não aceitavam que esse novo presidente estabelecesse esse processo, já que esses elementos caracterizam diretamente uma afronta aos interesses econômicos, das colônias ao sul, né? Então, os estados como Alabama, Flórida, Louisiana e Texas acabaram elegendo um novo presidente, né? Jefferson Davis, né? O estado do norte tinha um grupo conhecido como União, liderados por Lincoln. Na verdade, a legitimidade do presidente era Abraham Lincoln, que foi eleito pela grande maioria dos estadunidenses. Então, era ele que tinha um aparato, né? O aparato econômico durante esse período. E passaram a ocorrer muitos conflitos, havia uma superioridade populacional, né? O norte contava com 20 milhões de pessoas e os estados do sul apenas 9 milhões. Em 1862, lei de terras, os indivíduos que migrassem para o oeste ficavam por lá 5 anos, tinham direito a um lote. Isso vai acabar fragilizando os estados do sul, né? Porque o governo vai dar terra para todos aqueles que já estão morando há 5 anos em territórios do sul. Em 1863, a 13ª emenda constitucional vai passar a abolir a escravidão nos Estados Unidos. 9 de abril de 1865, rendição dos confederados. O presidente original dos Estados Unidos era Abraham Lincoln, porque ele tinha o apoio das Forças Armadas, ele tinha a estrutura do Estado. Então, tinha uma inferioridade populacional, uma inferioridade bélica e uma inferioridade econômica. Isso vai fazer com que não haja outra alternativa que não seja os estados renunciarem. 13ª e 14ª emenda da Constituição garante aos ex-escravos cidadania e direito ao voto. Mas, como nós sabemos, os Estados Unidos, principalmente a parte sul dos Estados Unidos, é extremamente escravocratas, são preconceituosos. No sul foi criada a lei Jim Crow, que segregava os negros por muito tempo. Aí a Ku Klux Klan, né, que é uma seita religiosa que perseguia muito fortemente os negros, tinha um racismo muito acentuado, não é? E que realmente assassinava pessoas negras, né? Tinha grandes elementos de perseguição a essas pessoas. No final do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos e a Europa viviam um momento de grandes avanços tecnológicos por causa da Revolução Industrial. Melhoria na qualidade e expectativa de vida, já que a pessoa não precisa mais se esforçar fisicamente para sobreviver, pode trabalhar na indústria. Elaboração do padrão educacional, consolidação dos governos democráticos,
democratização da informação e conquistas dos direitos femininos, certo? São elementos aí que caracterizam diretamente esse processo. Então, nossa revisão está dada, espero ter ajudado vocês no primeiro capítulo. A todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.